Olá, essa é a nossa aula sobre tabela periódica. Conteúdo extremamente importante, não só para primeiro, mas também para segundo, terceiro ano. Afinal de contas, a tabela é a base da química, base para as ligações, para a formação das moléculas. Nela nós temos expostos aqui todos os elementos químicos conhecidos na natureza, nos corpos humanos, nos seres vivos, no espaço sideral. Nós temos atualizações de tabela, nesse caso aqui a minha é de 2018, nós temos 118 elementos químicos. A cada ano os seres humanos, os cientistas vão formando elementos químicos novos, artificiais, feitos em aceleradores de partículas, que vão se agregando aqui, né? E com base neles nós vamos formando a matéria. A tabela periódica tem esse formato quadradinho, mas ela pode ser também redonda, em espiral, existem outros formatos, porém esse aqui é mais didático, mais fácil de ser trabalhado. Ela foi definida, esta organização, por Mendeleev, 1869, e depois ela foi reorganizada por Moseley em 1913, que colocou os elementos químicos em ordem crescente de número atômico. Número atômico, para a gente dar uma revisada, é um daqueles numerozinhos bem importantes que tem aqui dentro do quadradinho. Para que você tenha certeza a respeito desses números, sempre observe a legenda. Toda a tabela tem a legenda e vai explicar para você o que significa cada um deles. De qualquer forma, dois números são muito importantes, um maior, outro menor. O maior é o número de massa, certo? Massa atômica, que vai demonstrar para a gente qual é o número de prótons e nêutrons que tem dentro do núcleo. O número menor, esse sim, é o número atômico que vai colocar para a gente qual é o número de prótons, e se o átomo estiver neutro, também vai definir o número de elétrons dele. Portanto, são dois números bem importantes, aonde a gente define aí quantas ligações um átomo vai fazer e determinadas outras coisas, beleza? Outra coisa importante também da gente ver aqui é que a representação na tabela é do elemento químico, porém existem na natureza vários átomos deste mesmo elemento químico, que são chamados de isótopos, átomos que têm o mesmo número de prótons, portanto são do mesmo elemento químico. Por exemplo, o carbono. Na natureza existem 4 tipos de carbono, cada um com o seu número de nêutrons diferentes, mas o número de prótons é o mesmo, por isso são isótopos e por isso pertencem ao elemento químico carbono. Existem outros elementos aqui do meio da tabela, por exemplo, o ósmio tem 18 isótopos diferentes do ósmio, todos eles são do mesmo elemento químico, certo? Nós vamos ver aqui várias divisões importantes, várias classificações que dão pra gente o motivo pelo qual ela é chamada de periódica, porque a tabela, dentro dela, várias coisas se repetem, formam ciclos, formam períodos, então por isso ela é chamada assim. E várias coisas mesmo, de se encaixar tudo plenamente. Então, gosto muito de trabalhar a tabela, quero muito que você domine esse conteúdo, tá? Não é difícil e é extremamente importante. A primeira divisão que a gente faz é seguindo as linhas da vertical e da horizontal. Nas linhas horizontais, nós temos 7 linhas. Vamos, por enquanto, desconsiderar aqui a parte de baixo, pensando só nesse todo de cima. São 7 linhas, 7 períodos. E estes períodos, eles indicam o número de camadas que um átomo tem na sua eletrosfera. Olha a relação. Então, vamos de novo. Se um elemento químico está aqui, ó, na primeira, segunda, terceira, quarta camada, vejam, nós temos vários elementos na quarta camada, todos eles possuem 4 camadas na sua eletrosfera. Possuem no máximo 4 camadas na eletrosfera. Então, saber o período vai te relacionar com a característica da eletrosfera desse átomo.
Átomos do período 7 possuem 7 camadas na sua eletrosfera. Então, um dado muito importante, saber o período que se encontra este átomo. Essas duas linhas que nós temos aqui embaixo são os lantanídeos e os actinídeos. É muito fácil lembrar o nome deles, porque o primeiro elemento químico aqui é o lantânio. Então, olha o primeiro elemento e você já sabe o nome. Ele é uma série dos lantanídeos. E o primeiro aqui de baixo é o actínido. Então, forma a série dos actinídeos. Esses dois grupos estão todos aqui dentro, ó. Os lantanídeos dentro do primeiro quadradinho, período 6, e os actinídeos todos aqui dentro desse quadradinho aqui, ou seja, actinídeos são do período 7. Nas linhas verticais, nós temos 18 famílias, também conhecidas por grupos. 18 famílias ou 18 grupos, seguindo a ordem crescente numérica aqui, certo? Essas famílias, elas estão estabelecidas assim porque possuem algumas características químicas principalmente, muito semelhantes. Por isso são colocados todos na mesma família. Mas o importante é que, por mais que eles estejam agrupados na mesma família ou no mesmo grupo, eles estão em ordem crescente perfeita de número atômico. E essas características, então, se repetem. Volta aqui, quando vê, está na mesma característica. E vem na ordem crescente perfeita aqui. Essas famílias também possuem nomes. 5 vão possuir nomes bem característicos, bem importantes, que você precisa decorar um pouquinho. A primeira família, a família 1, vai ser chamada de família dos alcalinos. Família 2, alcalinos terrosos. E aqui, família 16, 17, 18. Então, eu estou trabalhando com essas 5 aqui, ó. As duas primeiras e as 3 últimas. Família 16 será chamada de calcogênios. 17, halogênios. E a última são os gases nobres. As outras famílias também têm nome. O nome delas é o nome do primeiro elemento químico, certo? Então, por exemplo, família 10 é a família do níquel. Família 15 é a família do nitrogênio. Basta pegar o nome do primeiro elemento químico, beleza? Outra característica de divisão que nós temos aqui é separar os elementos químicos de acordo com subníveis da sua eletrosfera. Lembrando que nós temos 4 subníveis, os elementos químicos na sua distribuição eletrônica, seguindo lá o diagrama de Linus Pauling, lá nas suas diagonais, aonde eu vou definir onde, em qual camada, em qual subcamada estão os elétrons de um átomo. Eu tenho então 4 subníveis possíveis para eles estarem: subnível S, o P, D e F. Lembrando que no subnível S cabem no máximo 2 elétrons, no P cabem 6, D 10 e F 14. Tudo isso se encaixa aqui na nossa tabela também. Eu fiz aqui, ó, do ladinho, então esta representação. Esses que estão em preto são os elementos que nós vamos chamá-los de representativos, ou seja, família dos alcalinos, alcalinos terrosos, e todo esse degrau de cima aqui, ó, essa parte superior da tabela são os elementos representativos. As duas primeiras famílias vão terminar com subnível S. Afinal de contas, é isso que eu estou definindo. Separação por subníveis. S. Esse canto de cá irá terminar em P. Os elementos que estão aqui em roxo, que aqui eu pus em vermelho, serão chamados de elementos de transição externa e vão terminar o seu subnível em D. E lantanídeos e actinídeos são elementos de transição interna e terminarão os seus subníveis em F. Os de transição externa e interna têm alguns detalhezinhos, algumas regras que não batem, algumas exceções. Portanto, não tem como afirmar, olha, todo mundo aqui vai terminar em D1, em D2. Mas os de transição, os representativos, que terminam em S e em P, eles batem
perfeitamente. Eu posso afirmar para vocês categoricamente que todos os elementos da família 1 terminarão a sua distribuição eletrônica em S1. Família 2, S2. Acabaram os S. S só tem 2 elétrons, então S2. O P não é P6? Então, olha só. Família 13. P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Exatamente. Então, é bem legal a gente decorar isso daqui. Por quê? Porque vai chegar na hora de você fazer a distribuição eletrônica de um elemento químico. Por exemplo, vamos pegar lá o bromo. O bromo está na família 17, então ele termina em P1, P2, P3, P4, P5. E ainda, eu não vou apenas afirmar que ele termina em P5, eu vou afirmar também que ele termina em 1, 2, 3, 4 P5, porque eu sei qual camada dele. Ele está na camada 4 e está no subnível P, e no caso aqui P5 por ser da família 17. Então, olha a riqueza, eu não preciso usar diagrama, eu não preciso fazer a distribuição eletrônica, basta eu saber a posição dele na tabela periódica, que eu já posso afirmar como que termina a distribuição eletrônica dele. Eu posso determinar os 4 números quânticos com isso, enfim, uma determinada série de coisas aqui, só sabendo a posição. Vamos pegar mais um caso, césio. Como que termina a distribuição eletrônica do césio? Eu junto o período 1, 2, 3, 4, 5, 6, todo mundo aqui termina em S1, então, portanto, o césio terminará em 6S1. Outra pergunta importante que é feita, isso para os representativos, tá? Como eu disse aqui, nós temos algumas exceções. A grande maioria termina em D e termina em F, mas devido às exceções eu não vou trabalhar isso hoje. Eu posso perguntar assim para vocês, qual é o átomo que termina a sua distribuição em 3P2? 3 é a camada. 1, 2, 3. Nunca esqueça de começar no hélio ou no hidrogênio. 1, 2, 3. P2, P1, P2 é o silício. Termina em 3P2. Você pode pegar o silício, tem 14 elétrons. Pode fazer a distribuição eletrônica, vai terminar em 3P2. Então, olha a agilidade, só sabendo disso, bacana, né? Nós temos uma única exceçãozinha aqui nos representativos, que seria o hélio. O hélio, ele não vai terminar em 1P6, como era para ser aqui. Por quê? Porque o hélio só tem 2 elétrons. Na hora de eu fazer a distribuição de 2 elétrons, vai ficar 1S2. Fechou os 2 elétrons. Então, ele é a nossa exceção, tem que cuidar um pouquinho aqui. Então, o hélio é o único que não terminará em P6, como os demais gases nobres, que é o nome desta família, ok? Outra divisão que a gente vai fazer aqui é a respeito dos átomos que são artificiais e naturais. O último elemento químico encontrado na natureza, natural, que nós encontramos, é o urânio. A partir do urânio, que é número 92, todos os elementos químicos são artificiais. O último encontrado na natureza, aliás, os elementos químicos são produzidos pelas estrelas, tá? Pelo Sol, no nosso caso, eles produzem e esses elementos químicos, então, vêm pelo espaço, são recebidos na Terra e a gente tem aqui elementos químicos já bem antigos, né? De muito tempo, desde a formação da Terra. Portanto, é o último encontrado. Todos os demais, a partir do número atômico 92, eles são artificiais. Porém, nós temos 4 aqui que têm número atômico menor do que 92 e não são naturais, são artificiais também. Como assim artificiais? Falei no início do vídeo. Nós produzimos átomos artificialmente em aceleradores de partículas, tá? No mundo nós temos alguns desses e temos produzido novos átomos. Então, são esses 4 aqui, ó. Existe até uma frasezinha que você pode utilizar para decorar se você quiser. Prometo teclar frases atômicas. Olha só, bem químico. Prometo teclar frases atômicas. O promécio está aqui, o tequinécio está aqui, o frâncio aqui e o astato aqui. Pode ver o número atômico deles, ó, é menor do que 92.
Por isso, eles serão chamados de artificiais cis-urânicos. E os outros, que são os outros artificiais, número atômico maior que 92, serão conhecidos como os transurânicos, ok? Então, são 4 cis-urânicos, todos os demais e os que vierem futuramente serão transurânicos, artificiais e naturais. A próxima divisão que nós temos aqui é a respeito dos estados físicos desses elementos quando eles estiverem puros. Se eu pegar nitrogênio puro, a temperatura ambiente, a pressão de 1 atm, qual é o estado físico dele? É essa análise que a gente está fazendo, certo? Nós temos aqui, na tabela periódica toda, apenas 2 elementos químicos que são líquidos à temperatura ambiente. É o mercúrio e o bromo. Somente 2 líquidos. Temos também 12 gasosos. Gasosos são 12, depende da tabela, tá? Nessa minha tabela, como ela é bem atual, ela tem aqui, ó, um gás nobre a mais. Se ela não tiver, esses aqui são 11. Então, são os gases nobres. Nesse meu caso aqui, são 7 gases nobres, porque tem aqui o oganesônio, que é um novo elemento químico, o último aqui da minha tabela. Então, são todos os gases nobres, são gasosos. E aí, falta mais 5. Presta bem atenção que eu vou te mostrar aqui, ó. O hidrogênio é gasoso à temperatura ambiente. E aqui, ó, esse Lzinho aqui, esses outros 4, nitrogênio, oxigênio, flúor e cloro, esse outro cantinho. Então, hidrogênio, nitro, oxi, flúor, cloro, aí já desce para o bromo, que é líquido, e ainda os gases nobres, esse cantinho, então, cantinho dos gasosos, 2 líquidos, todos os demais serão sólidos, todos os demais são sólidos, ok? Então, eu posso te perguntar, qual o estado físico do galho? Não é nenhum desses 11 ou 12, não é um dos dois, ele é sólido. Muito fácil, beleza? Outra classificação, e agora é bem importante que a gente faz, é em relação às características químicas dos elementos. Nós vamos dividir a tabela em 5 grupos. O grupo dos metais, tá? Que seria aqui, ó, tá vendo que tem uma escadinha cor-de-rosa? Dessa escadinha cor-de-rosa, todos os lantanídeos, actinídeos para lá, menos o hidrogênio, todos esses, ou seja, a grande maioria dos elementos químicos são metálicos, metais, possuem brilho metálico, acinzentados, os únicos que não são cinza é o ouro e o cobre, que são douradinhos, amarelados. Bons condutores de calor, bons condutores de energia elétrica, nós sabemos, utilizamos inclusive o cobre para isso. Que mais? São dúcteis, eles se transformam em fios bem fininhos, são maleáveis, eu consigo modelar, eu consigo laminar, certo? E uma característica química bem importante, são ótimos doadores de elétrons. Os metais se estabilizam quando eles doam elétrons, e isso futuramente, quando a gente continuar a ver a química, nós vamos ver que o fato de ser metal vai trazer características de doação que vão proporcionar a estabilização das moléculas. Então, dado bem importante, os metais são a grande maioria da nossa tabela. Nesta escadinha, nós temos os semimetais. Da escadinha para o canto, cuidado, gases nobres vão continuar sendo chamados de gases nobres. Então, entre a escadinha dos semimetais e os gases nobres, nós temos os não metais ou ametais, A de negação, né? Então, nós dividimos a tabela aqui em 4, falta um que eu falei que eles eram em 5, é o hidrogênio. O hidrogênio é um grupo solitário, só tem ele mesmo. Por quê? Porque o hidrogênio não se encaixa nessas outras condições. Portanto, o hidrogênio fica sozinho e forma aí um átomo diferente, não é nenhum dos outros. Então, nós temos metais, semimetais, não metais, gases nobres. Nós temos também um outro detalhe para falar aqui, é a respeito dos semimetais.
Alguns autores, e aí entra que alguns vestibulares não consideram os semimetais. A tabela é dividida apenas em metais, não metais, e aí os gases nobres e o hidrogênio. Então eu vou mostrar aqui para vocês nessa outra tabela para mostrar um pouquinho mais de perto se o vestibular que você vai fazer, se o livro que você está estudando não considera os semimetais, você vai observar aqui, ó. Nós temos 7 semimetais, 7. 3 estão nos degraus de baixo e 4 nos degraus de cima. Então, os de cima, é como se eu dividisse ela bem aqui no meio. Os 4 de cima serão considerados não metais, os 3 de baixo serão considerados metais, e aí é como se fosse esses 3 aqui, ó, azul, vira todo mundo azul, metal, e os 4 de cima seriam amarelos. E aí fica uma tabela sem semimetais. Nos vestibulares, é muito comum a tabela periódica vir preto e branco. Então, você não vai ter essa divisão de cores. E fica, às vezes, difícil definir quais são os 7 semimetais aqui. Para isso, tem uma frase. Meus alunos gostam muito dessa frase, porque ela é muito estranha. Mas ela ajuda muito a você decorar quais são os 7 semimetais. A frase fala assim: bem, se gear assim, sábado tem polenta. De novo, bem, se gear assim, sábado tem polenta. E aí, com base nisso, fica muito claro quem são os semimetais, até quando a tabela for preto e branco. Porque, às vezes, eles perguntam assim, ó, o alumínio é metal, semimetal ou não metal? Aí você define a escadinha e vê, não, o alumínio está para cá da escadinha, então ele é metal. E o arsênio é metal, semimetal ou não metal? Poxa, o arsênio está dentro da escadinha. E aí você define ele como semimetal. Então é importante essa frase. Vou falar a última vez. Bem, se gear assim, sábado tem polenta. Ok? A outra divisão que nós temos, não temos mais divisão. Nós temos agora... deixa eu só falar uma coisa sobre essas características. Nós vimos aqui que os metais são bons condutores de calor, tal, bons doadores de elétrons. Os não metais são ótimos receptores de elétrons, tá? Não conduzem corrente elétrica, não conduzem calor, ou seja, eles têm características opostas. E os semimetais têm características intermediárias, tá? Alguns doam, alguns recebem, alguns têm características de serem bons condutores de calor, ou mais ou menos, tudo muito intermediário. Já os gases nobres, as características deles é que eles são muito estáveis. E aí eles não têm tendência em formar moléculas. Muito difícil formar moléculas com os gases nobres, tá? São estáveis, bastante estáveis. E o hidrogênio é o átomo mais abundante do universo, tá? Se associa aí a vários elementos químicos e é considerado o combustível do futuro, viu? Hidrogênio. Deixa eu também falar mais uma coisinha aqui sobre os lantanídeos e os actinídeos. Eles estão aqui dentro desses quadradinhos, como eu disse para vocês, e todos eles pertencem à família 3, ok? Então, qual é a família do ósmio? Família 8. Família do ouro? Família 11. Família do promécio? Não é família 8. Todos esses aqui estão na família 3, tanto lantanídeos quanto actinídeos. Deixa eu ver como que isso aparece nessa tabela aqui, ó, como um azul clarinho, olha, tá? Todos eles estão aqui dentro, então todos pertencem à família 3, porém lantanídeos, família 6, período 6, e actinídeos, período 7, todos eles, ok? E ainda nós temos, para fechar essa aula, as propriedades periódicas. Propriedades periódicas são algumas características que vão se repetir e que são bem importantes. A primeira característica que eu quero colocar para vocês é o raio atômico. Raio é a medida que você toma de uma circunferência, certo? Então, se eu falar para vocês que a circunferência tem 3 centímetros de raio, você sabe. Se eu falar que tem 30 centímetros de raio, ela já é maior. E o raio, então, vai fazer fechar a circunferência, certo? Metade do diâmetro.
Raio, então, atômico vai definir o tamanho, mais ou menos, dos átomos. E nós vemos aqui que o raio, ele é maior de baixo para cima. Essa setinha aqui, isso aqui representa a minha tabela, e as setinhas vão indicar onde o raio é menor, onde o raio é maior. Então, deixa eu pegar aqui para vocês. Numa mesma família, o átomo de baixo é maior do que o átomo de cima. É isso que está querendo dizer. E ainda, no mesmo período, os átomos da esquerda são maiores que os átomos da direita. Então, no mesmo período, posso perguntar o seguinte para você. Prata é maior ou é menor do que o tecnécio? Então, você lembrando que a setinha cresce para lá, tecnécio é maior do que prata. Agora, cobre é maior ou é menor do que a prata? Cobre é menor, porque a prata está mais para baixo, portanto, a prata é maior, cobre é menor. Raio atômico, então, faz essa referência e é bom você decorar que ele cresce nesse sentido. Portanto, também posso definir que os átomos maiores da tabela da natureza são os átomos que estão nesse cantinho, ó, que cresce assim. Outra característica que cresce nesse sentido aqui também é a eletropositividade, que significa tendência em doar elétrons, tendência em formar cátions, em perder os seus elétrons. Os átomos que mais querem perder também são os átomos aqui desse cantinho. Então, a eletropositividade é maior no sódio ou no rubídio? No rubídio, porque ele está mais para baixo. Mesma coisa as perguntas da horizontal, que são os períodos, beleza? O contrário da eletropositividade é a eletronegatividade. Se aqui a tendência é em perder elétrons, aqui a tendência é em ganhar. Então, tendência, tá? Só uma tendência, é um fato de atrair, querer muito, gostar, preferir. Fica melhor quando ele ganha elétrons. Os átomos que mais têm tendência em ganhar elétrons são os átomos que estão nesse cantinho. Porém, aqui eu quero excluir os gases nobres, tá? Aqui também, ó, os gases nobres, é muito difícil medir o raio deles porque eles não se aproximam e eles não têm tendência nenhuma de doar, tá? E aqui eles não têm tendência de receber. Então, a eletronegatividade, ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Excluindo os gases nobres, o átomo mais eletronegativo é o flúor, é o átomo que mais tem tendência em ganhar elétrons. Agora, afinidade eletrônica, a palavra é muito parecida com eletronegatividade, certo? Mas presta bem atenção. Afinidade eletrônica ou eletroafinidade é a energia liberada quando o elétron é recebido. Aqui é tendência em ganhar, aqui é quando ele ganha. Quando um átomo ganha elétrons, lá na sua eletrosfera, no núcleo, ninguém mexe muito, não. Só radioatividade, né, e fusão e fissão. Então, no núcleo, não. Mas na eletrosfera, a movimentação é grande. O átomo pode ganhar e pode perder. Para um átomo ganhar elétrons, ele tem que liberar energia. Então, ele libera e ganha esse elétron. Eletroafinidade quer dizer isso. E os átomos que mais liberam energia ao receber elétrons também estão aqui, ó, é o flúor. Os gases nobres estão excluídos, porque eles não recebem elétrons, nem perdem nem ganham. Mas os outros átomos daqui, estes sim, certo? Então, vai crescer nesse sentido. Eu posso perguntar para você, entre o iodo e o cloro, qual vai liberar mais energia quando receber elétrons? O cloro, porque a setinha da eletroafinidade cresce de baixo para cima. Mesma coisa é a energia de ionização. A energia de ionização é o contrário da energia afinidade eletrônica. É a energia absorvida por um átomo quando é a energia dada por um átomo ou absorvida por um átomo para retirar o elétron dele. Então, para eu tirar lá da eletrosfera, para eu tirar, arrancar um elétron de um átomo, preciso dar energia. Tá vendo que o processo é o contrário? Quando o elétron entra, libera energia. Quando um elétron sai, eu preciso dar energia. É como se fosse uma moeda de troca.
Para eu mexer nos elétrons, eu tenho que mexer com energia, eu tenho que fornecer energia para arrancar e eu libero energia quando eu dou, certo? Então, esta é a energia de ionização e também está posicionada nesse cantinho aqui. O que isso quer dizer? Que esses átomos aqui, para eu arrancar elétrons dele, eu tenho que dar muita energia, certo? Eles gostam muito de ganhar, mas para perder eu tenho que dar energia. Agora, ao contrário, esses aqui, ó, esses aqui, se eu der um pouquinho de energia, eles já liberam, porque eles querem liberar. Eles têm tendência disso, certo? Então, aqui eu sugiro você dar uma estudadinha um pouquinho mais profunda. Existem outras propriedades periódicas, existem propriedades aperiódicas também, tá? Para dar uma aprofundada e pegar alguns exercícios. Afinal de contas, química precisa de treino. E quanto mais você treinar, exercícios de vestibulares, exercícios da internet, aplicando as teorias que eu ensinei e pegando um ponto ou outro para aprofundar, você vai conseguir ir além. E como eu disse, é base para muita coisa, tem que entender tabela periódica, ok? Bons estudos para você!